Olá, tudo bem? Quero agradecer por mais esse momento que você se disponibiliza a vir aqui no meu canal para a gente poder ouvir um pouco mais, discutir acerca de assuntos que são interessantes, importantes, né? Assuntos sérios, né? Que envolvem história, política, envolve escritura sagrada, né? E eventos finais, né? Quero agradecer mesmo e queria te pedir que, se for possível, né, você dá um like aí no canal, se inscrever e compartilhar com seus amigos aí, alguém que você acha que vai se interessar por esses temas também. É importante que tenha essa participação, porque vocês sabem que o YouTube ele acaba divulgando mais, né, a depender de quanto que o vídeo é assistido, né? Mas enfim, o meu objetivo é discutir assuntos sérios, interessantes, para que a gente possa estar aí participando. Inclusive você pode participar do debate nos comentários, né? Sugerindo temas, comentando o vídeo, tá bom? O que eu tenho hoje para trazer para vocês, o tema hoje, eu julgo um tema muito, muito importante mesmo, né? Na verdade são vários temas, né? São temas de interesse mundial, no meu entendimento, diria universal e de efeitos eternos, né? Eles estão ligados sim diretamente ao Covid-19, né? E também às alianças internacionais, as alianças políticas internacionais, passa pelo clima mundial, né? E os eventos naturais que vêm ocorrendo, né? Você algum dia imaginou que nós viveríamos na nossa era contemporânea, uma doença que impactasse, atingisse o mundo inteiro, né? E que rapidamente tomaria todas as nações e que trouxesse esse rastro de desordem econômica, política, né? Social, né? Uma angústia generalizada, onde milhões de pessoas experimentam uma prisão domiciliar. Você já imaginou isso? Essa é a nossa realidade hoje, não é verdade? Olha só, eu queria compartilhar com vocês o que eu li agora, recentemente, num livro de uma escritora, e chama-se Eventos Finais, o livro. Está na página 13, diz o seguinte, aspas, que ninguém pense que está isento de perigo de ser pego de surpresa. Quem não foi pego de surpresa, né? Por essa pandemia, né? O cenário ele é sombrio, uma vez que ninguém ao certo sabe quando e como essa onda de coronavírus terminará. E o tamanho da destruição que vai causar. Os políticos, os governantes, os analistas econômicos de mercado, né? Os estrategistas de mercado econômico, de bolsa, né? Eles vislumbram uma forte retração na economia, nunca vista antes, segundo eles, o que desencadeará desemprego e fome. Isso nós já estamos vendo, sentindo algum efeito do desemprego e fome aqui mesmo no Brasil, né? Mas nós cristãos que cremos e temos a Bíblia como nossa regra de fé, sabemos que tudo isso que nós estamos passando nada mais é do que o cumprimento da profecia que Jesus deu aos seus discípulos quando eles questionaram Jesus, quando seria o final de todas as coisas. E ele disse o seguinte, Mateus 24, versículo 7. Se você tiver uma Bíblia, abra aí e acompanha comigo. Aspas, disse Jesus, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos, e em vários lugares. Aspas. Esses sinais, eles nos indicam o quê? A breve volta de Jesus, não é verdade? Deus vai intervir nesse mundo, eu não tenho dúvida. Visto isso, o que nós podemos esperar então do pós-Covid-19? Você já parou para pensar? Como será o mundo após essa pandemia? Após esse novo estilo de vida? Veja, os filhos estão estudando em casa, as comidas estão sendo entregues, delivery, né? A maioria das pessoas estão trabalhando em home office, né? Com certeza haverá mudanças importantes nas práticas e nos hábitos das pessoas. Sabemos pelas profecias também que em breve acontecerá uma união das igrejas e será consolidado um dia mundial de guarda, o domingo. E eu falo isso por quê? Porque sobre um dia mundial de guarda, nós temos visto o Papa Francisco tem trabalhado incansavelmente para que isso ocorra o mais rápido possível. E o seu esforço, segundo consta na história, né? Nesse sentido, pelo que consta, supera em muito o que todos os outros papas juntos fizeram, né? Os que lhe precederam.
estudando a história através da consulta na internet, nos livros, né? Ouvindo os mais velhos, né? Eu, por exemplo, conversava com um amigo meu que já viveu bastante mais do que eu. Uma pessoa que eu admiro muito, né? O Ribeiro, né? Desculpa, vou citar o primeiro nome dele. E ele comentava comigo que viveu alguns dos fatos que eu vou dizer aqui do passado. Mas eu não vivi, mas eu li, estudei, né? Estudando essa história moderna por meio de pesquisa, né? Como eu disse, jornais, né? A gente percebe alguns fatos curiosíssimos que chamam a atenção da gente, né? Na década de 60, aconteceram movimentos mundiais muito curiosos e significativos no mundo que desperta a curiosidade de homens e mulheres, qualquer uma mulher que conhece as Escrituras e as profecias para o tempo do fim. O Papa João Paulo XXIII convocou, na década de 60, o Concílio Vaticano II. Nós sabemos que um concílio é uma reunião de eclesiásticos que tem o objetivo de discutir as questões de fé, de doutrina, de tradição, né? Relativo à sua ordem, à sua instituição. Então, esse concílio não seria nada mais, nada menos que um outro concílio da Igreja Católica. Não fosse a excepcionalidade, porque as igrejas evangélicas, na ocasião desse Concílio Vaticano II, solicitaram ao Papa, né, ao saberem do evento, para discutir também a união das igrejas, todas elas, independente do seu credo, da sua doutrina, entendeu? Eles queriam que discutisse a possível união de todas as igrejas do mundo, de todas as doutrinas, todas as fés, todas as denominações, igreja cristã, igreja não cristã, ortodoxa, igreja cristianismo, o espiritismo. Então a ideia era juntar todas as instituições de fé numa só vertente, numa só igreja, né? O Vaticano, a princípio, ele recuou, ele ficou meio, né? Mas, mesmo após uma certa resistência, resolveu atender o pedido. E agora, interessante, o evento já passou a não chamar Concílio Vaticano II, né? Mas Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi realizado nos anos de 1962 a 65. Um documento produzido pelos organizadores do evento, que obviamente era católico, né? São das escritoras paulinas, né? Edições paulinas, né? Dizia o seguinte, abra aspas, diversidade e comunhão, um convite ao ecumenismo. Este é o título do documento. Na página 23, lá das Irmãs Paulinas, diz o seguinte, aspas, o movimento ecumênico moderno nasceu no seio das entidades e igrejas protestantes durante o século XIX, em que países protestantes se tornaram potências econômicas e políticas mundiais. Feche aspas. Está na página 23, quem escreveu foram os próprios organizadores do concílio. E continua ainda na página 24, diz o seguinte, aspas, a Igreja Católica Romana, depois de um período de resistência, acolheu com simpatia o esforço da reconciliação feito pelas igrejas ortodoxas orientais durante o Concílio Vaticano II. Feche aspas. Sobre esse pedido do mundo evangélico, espírita e todos os ortodoxos, né? A igreja asiática, né? A escritora Ellen White, em uma obra muito famosa dela, disse o seguinte, aspas, quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações e maravilhas de Satanás e que o fim está próximo. Feche aspas. Está escrito na sua obra Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. O pedido de união foi aceito pela Igreja Católica e causou dois fenômenos importantíssimos e interessantes de se analisar. O primeiro, ao nome concílio se agregou a palavra ecumênico, né?
E então o evento passou a se chamar não Concílio Vaticano II, mas Concílio Ecumênico Vaticano II. Né? É interessante, né? Outro evento que nos chama muita atenção é que, a partir desse fenômeno, dessa questão, o tema central daquele concílio, que não eram assuntos de interesse específico da Igreja Católica, passou a ser o ecumenismo. O ecumenismo passou a ser o ponto central da discussão, né? Desde então, dezenas de instituições foram criadas com o objetivo de solidificar essa união. E aí você pode analisar, aqui no Brasil tem várias, no mundo tem várias, mas vou citar algumas apenas. Mas depois você pode ir lá, por exemplo, na internet e digitar lá instituições ecumênicas, e aí você vai verificar. Mas nós temos o CESEP, que é o Centro Ecumênico de Serviço de Educação Popular. Temos o CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? E temos o CNICB, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Temos CELAI, que é Conselho Latino-Americano de Igrejas. Né? No Brasil, o mais conhecido é o CONIC, a abreviatura é CONIC. É interessante que aqui em Brasília, nós temos aqui um lugar, que é um shopping popular antigo, né? Que chama-se CONIC, mas nesse caso aqui não é CONIC que a gente conhece aqui em Brasília, é o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs do Brasil. Né? Continuando a questão lá no momento histórico do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII abraçou por completo a ideia do ecumenismo. Contudo, ele morreu durante o concílio, né? Foi interessante, ele morreu no período que foi entre 62 e 65, né? Nesse ínterim morreu o João XXIII, né? E ele foi substituído pelo o Papa João Paulo VI. E a partir desse evento extraordinário, o ecumenismo se tornou o tema prioritário de todos os papas. Mas o Papa Francisco, ele já falou e trabalhou sobre esse assunto muito mais do que todos os seus antecessores juntos. Naquele momento da história mundial, em pleno concílio ecumênico e o clamor generalizado para a união das igrejas, os Estados Unidos, curiosamente, os Estados Unidos da América, elegeram John F. Kennedy. Quem não conhece JFK, né? E por que esse fato é interessante nesse tema, nesse momento? Porque eu estou trazendo isso, aluno. Porque foi o único presidente católico dos Estados Unidos até a presente data. É interessante, né? Mas nessa mesma época, surgiu aqui no Brasil, um homem chamado Alziro Zarur. Quem foi Alziro Zarur? Formação, ele era jornalista, mas ele era um pregador espírita de projeção internacional, né? O foco das suas pregações era a união das igrejas. Interessante, né? E o tema dele era um só rebanho, um só pastor. Em 1º de janeiro de 1950, Zarur fundou a Legião da Boa Vontade. Você deve conhecer a Legião da Boa Vontade, que todo mundo conhece. Acho que a sede é aqui em Brasília, ali na Asa Sul. Uma entidade social que existe até hoje. Ele chegou a ser candidato a presidente do Brasil, mas seu partido foi cassado por ocasião da Revolução, né, de 64. Zarur escreveu em seu livro intitulado Apocalipse de Jesus. Eu acho interessante trazer isso, porque veja as palavras de Zarur nas páginas 196 e 198. Ele afirma com muita segurança que a besta que sobe do mar é a Igreja Católica e que a besta que sobe da terra são os Estados Unidos da América. Ele afirma isso no seu livro, nessas páginas que eu citei. E pelo que ele dizia, pelo que ele afirmava, ele demonstrava um conhecimento profundo do livro de Apocalipse, né? Da Bíblia Sagrada, né? Mas mesmo com esse posicionamento, ele foi homenageado pela Igreja Católica, pelo Vaticano. E conforme consta na sua própria biografia, você pode conferir a biografia de Alziro Zarur até no Wikipédia, né? Eu vou ler um trechinho só, tá? Aspas. Porém, sua preocupação em respeitar as diferentes religiões foi reconhecida pelo Vaticano. Ele recebeu do núncio apostólico Dom Sebastião Baggio a medalha do Papa Paulo VI por serviço prestado à causa do ecumenismo. Fecha aspas. Isso consta da biografia de Alziro Zarur. Estes fatos parecem se enquadrar perfeitamente, pelo menos fazendo análise do cenário, né?
aquele cenário apocalíptico, né? Que o próprio Zaru cita. E aí eu peço licença para citar o texto bíblico, né? Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, abra em Apocalipse 16, no versículo 13. Aspas. Está escrito assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e do mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Feche aspas. Está no livro de Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 13. Me parece que então está feito o tripé apocalíptico, né? Esse tripé que nós estamos falando aí, né? Esses 3 espíritos que saem, né? Porque, veja bem, os evangélicos se uniram à igreja católica, como diz a profecia. Nos Estados Unidos, nós tínhamos o quê? Um presidente católico. E no Brasil, um pregador de grande vulto internacional. Um pregador o quê? Espírita, Alziro Zaru. Com projeção internacional. As pessoas estavam ouvindo Zaru, estavam encantadas com a doutrina de Zaru, de Alziro Zaru, né? E o que Zaru fazia? Não fazia outra coisa senão incentivar a união das igrejas. Era esse o desejo de Alziro Zaru, que convergia também com o concílio do Vaticano II. Era a união das igrejas. Isso era que era importante na época, né? Tudo estava pronto. O que faltava para ter a união das igrejas? E todos estarem reunidos num só rebanho, com um só chefe, um só líder. Pronto. Seria o fim? Seria a solução para o mundo? Agora, os acontecimentos que se seguiram nos trazem uma certeza de total controle de Deus tem sobre a história do mundo. Pelo menos para mim, eu tenho convicção, certeza. Olha só a sequência. Primeiro, John F. Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963, um ano depois de inaugurado o concílio. O Papa João XXIII morre e Alziro Zaru também nos deixa. E descansa no pó da terra. Para mim, a minha convicção é que Deus falou o seguinte, aspas, ainda não, espera um pouco mais. São palavras conhecidas de uma escritora, né? Nós estamos vivendo na extensão, eu entendo, na extensão da graça de Deus, como ele já concedeu em outros tempos, por exemplo, para o Ezequias, o rei Ezequias, né? Estando ele condenado à morte, Isaías foi lá e disse, olha, você vai morrer em 3 dias, bota a ordem na sua casa que em 3 dias você vai morrer. Ele se voltou para a parede, orou, suplicou, chorou e Deus concedeu para Ezequias mais 15 anos. Eu acredito que nós estamos nesse período também de graça acrescentada, se é que podemos falar assim. E o que acontecerá após essa crise provocada pelo Covid-19? Ninguém sabe, ou pode saber. Você sabe? Eu não sei. A gente pode imaginar, fazer algumas conjecturas, mas a gente não sabe. Existem muitas especulações a respeito. Por exemplo, o vírus foi criado por uma determinada nação com o propósito de, sei lá, conseguir o domínio mundial, universal, ou tudo foi planejado pelos Illuminatis para concretizar o seu intento de dominar o mundo? E o sistema econômico mundial deverá ser liderado por uma pessoa neutra, que não é nem esquerda, nem direita, nem centro, que não é Illuminati, que não é maçom, que não é nada? Será que existe essa pessoa? Há quem faça a indicação de que o Papa Francisco o é. Eu tenho a convicção e sei que Deus agirá muito diferente de tudo o que a gente imagina. Por intermédio do profeta Isaías, ele disse, e ele nos advertiu, aspas, porque os meus pensamentos, os pensamentos dele, não são os vossos pensamentos. Está lá em Isaías 55:8. Nada, a gente não pode imaginar como Deus vai atuar. Ele tem sua forma, seu método próprio de atuação. Os cristãos verdadeiros, não nominais, não aqueles que se dizem cristãos sem ser no coração e na mente, sem alarde ou escândalo, sabemos nós que estamos na reta final do cumprimento das profecias. Da agora em diante, essa crise será sucedida por outra, e depois por outra, e depois por outra, e assim sucessivamente. Cada uma mais grave, e com maior extensão, com maior gravidade e com maior estrago do que a outra.
A poluição provocada pelo ritmo industrial do mundo e as maiores potências industriais não admitindo ceder para não ficar atrás na competição entre as nações mais ricas e desenvolvidas, é um dos temas mais debatidos na atualidade. Não é verdade? Todos os fóruns a gente vê, tem essa pauta, clima mundial. A postura do Vaticano, e em especial do Papa Francisco, que mais do que todos os outros papas que o antecederam, prega a ameaça que representa ao mundo a poluição industrial do planeta. Antes dele escrever a encíclica Laudato Si, que quer dizer louvado sejas, que trata exclusivamente do clima, ele conversou com as lideranças políticas, religiosas, associações e sindicatos do mundo inteiro. Já participou da maioria das conferências regionais e mundiais sobre o clima, o Papa Francisco. Curiosamente, uma de suas sugestões para amenizar a situação do clima seria um dia de guarda mundial no qual todo o comércio, indústria e competições esportivas seriam proibidas. Esse dia, sendo aceito por todos, ninguém levaria vantagem e estariam todos em pé de igualdade. Somado a isso, ele tem enfatizado a necessidade de revitalizar o convívio familiar, de fortalecer a família. São apelos muito convincentes e fortes, né? Qual dia você acha que é sugerido pelo Papa Francisco para esse dia de parar tudo e apenas ir para a igreja e conviver com a família? Olha, instituindo o domingo como dia mundial de guarda, segundo Francisco, permitiria às famílias irem juntas à igreja, como disse. Um detalhe, já tem várias empresas no Brasil e no mundo que defendem e já estão praticando essa postura, já assumem essa postura de fechar no domingo e de não fazer nada no domingo. Antes do final desse atual período sombrio para o nosso mundo, já vemos por aí, aqui e acolá, em roda de amigos, em grupos de debates, clamores isolados de que a humanidade precisa se voltar para Deus. A gente está ouvindo sistematicamente. Não tem dúvidas, mas o coronavírus conseguiu mostrar para a humanidade que todos somos iguais, deixando todos mais sensibilizados e compenetrados. O momento é propício para a sensibilização da humanidade para as questões espirituais e de fé, ligados ao estilo de vida. O discurso como de um cordeiro. O discurso é como de um cordeiro. Família, descanso, adoração a Deus. Um bom pastor preservando as suas ovelhas, não é verdade? O Papa pretende realizar os seus sonhos. E caso não aconteça nos próximos meses ou anos, é porque Deus ainda está esperando um pouquinho mais. Talvez por mim, talvez eu penso, ou por você. Olha, Donald Trump prometeu acabar com a emenda Lyndon B. Johnson, que era o vice-presidente então na ocasião da promulgação da Constituição, né? Na década de 50, ela foi promulgada, né? E o que tem de importante nessa emenda? É que ela separa a igreja do Estado. Trump encaminhou a proposta ao Congresso e por 2 votos, senhores, apenas 2 votos, ela foi rejeitada. O presidente americano afirma que ele afirmou isso, né? Que deseja ver um pastor no púlpito apoiando este ou aquele político e que espera governar junto com as igrejas. Olha que coisa! Você já viu o pastor apoiando esse ou aquele político? E você já viu um político falando que quer governar com os líderes religiosos? Perigoso isso, na minha opinião. A igreja já se uniu com o Estado no passado e nós sabemos qual foi o estrago. Quanto ao clima, com a quarentena imposta ao planeta, a poluição quase acabou nos lagos do mundo e os peixes que há dezenas de anos, às vezes até centenas de anos, já haviam sumido, eles, porque as águas estavam poluídas, por óbvio, né, começaram a voltar. Lá em Veneza, por exemplo, voltaram a frequentar o local peixes que tinham desaparecido há muito tempo. As águas ficaram transparentes, segundo relatos da imprensa, né? Estamos vendo. Poucos dias atrás eu li aqui,
A imprensa, ela mostrou a beleza de um pôr do sol em São Paulo. Veja bem, a imprensa, a grande imprensa, mostrando um simples pôr do sol na cidade de São Paulo. O espetáculo que há dezenas de anos a poluição não permitia ver. Tudo está colaborando para que os defensores do clima, como o Papa Francisco, reforcem os seus argumentos. Agora, cá entre nós, sinceramente, será que Deus não permitiu esse cenário para enviar o Santo Espírito e para nos capacitar, para preparar aquele crente, aquele cara que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus, a cumprir a obra que Deus nos ordenou, que é ir pregar o Evangelho, que é anunciar a mensagem a tríplice mensagem angélica, que está lá em Apocalipse. As crises também são uma oportunidade de testemunho pessoal, pois tempos difíceis encontram pessoas e corações mais abertos, pessoas mais sensíveis e multidões em busca de respostas. Já parou para pensar nisso? Vamos abraçar essa oportunidade? A crise atual está nos apresentando uma oportunidade. O tempo é esse, o momento é agora, né? Já chegou de usarmos todas as nossas ferramentas que temos para proclamar a mensagem final para este mundo. Você sabe qual é, eu também sei. Deus tem tocado no seu coração, Ele tem falado para você falar, para você escrever carta, para você vir para a internet, para você mandar mensagem no WhatsApp, para você conversar com seu amigo, com seu vizinho. E outra, de uma profunda reflexão acompanhada de muita oração para que o Espírito Santo nos oriente sobre a melhor maneira de proceder neste momento e que Ele nos prepare e nos use como lhe aprover. Nós temos que confiar em Deus e entregar a nossa vida, a nossa mente, a nosso poder de fala para que o Espírito Santo nos use para esse momento. Estamos prontos para os momentos e eventos finais. Eu, seu irmão Heron Feitosa, continuo aqui orando por mim e por ti. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Amém?